nas próximas 48 horas. Donald Trump diz que o regime iraniano parece estar a recuar e propõe reanimar o diálogo sobre o programa nuclear. Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República, Filipe Nunes, exonerou hoje, através de despachos presidenciais, Carlos Agostinho do Rosário do cargo de Primeiro-Ministro, quando falta precisamente uma semana para o fim do mandato do atual Executivo. O chefe de Estado deu início à desmobilização de parte dos membros com quem trabalhou durante o presente mandato. A par do Primeiro-Ministro, Filipe Nunes decidiu ainda hoje, em despachos separados, exonerar 5 ministros, nomeadamente Jaime Basílio Monteiro, então Ministro do Interior, Conceita Ernesto Xavier Sortani, Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Nielete Brook Mungani, Ministra da Juventude e Desportos, Carmelita Rita Namachulua, Ministra da Administração Estatal e Função Pública, e Vitória Dias Diogo, Ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social. Filipe Nunes exonerou também Raimundo Maico Diomba do cargo de governador da província de Maputo e Francisca Domingas Tomás do cargo de governadora da província de Niassa, e ainda Catarina Mário Dimande do cargo de conselheira do Presidente da República. O secretário-geral da Assembleia da República garantiu hoje que estão criadas todas as condições para que os deputados eleitos nas últimas eleições gerais estejam em Maputo até amanhã para a cerimônia da sua investidura, marcada para a próxima segunda-feira. A sessão para a investidura dos deputados da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais e é convocada e presidida pelo chefe do Estado, nos termos da Constituição da República. Foi com base nesse pressuposto que Filipe Nunes agendou para a próxima segunda-feira a sessão para empossamento dos 250 representantes do povo, eleitos em outubro passado, porque cabe à Assembleia da República preparar e criar condições logísticas para a cerimônia. Esta quinta-feira, o secretário-geral do órgão convocou a imprensa para informar que todas as condições estão criadas. Uma ação que temos estado a desenvolver é a criação de condições para que os senhores deputados estejam no Maputo. Este trabalho já foi basicamente realizado no que lhe diz respeito e neste momento há condições para que todos os senhores deputados eleitos possam estar no Maputo até ao dia de amanhã. Sabemos neste momento que a maior parte chegará até o fim do dia de hoje. Porque este será o primeiro contacto com o Parlamento para alguns deputados. O Secretariado da Casa do Povo diz estar a criar condições para que todos os parlamentares sejam dotados de ferramentas sobre o funcionamento do órgão. E nós, na Assembleia da República, de cada vez que inicia o mandato, criamos um espaço em que apresentamos aos altos dignitários como funciona a nossa casa, quais são os instrumentos legais básicos, quais são os serviços disponíveis, como é que tem acesso a estes serviços. Todo este trabalho também está a ser feito e supõe-se que decorra nos dias 16 e 17, depois da tomada de posse de Sua Excelência o chefe de Estado. Nas eleições de 15 de outubro, a Frelimo conseguiu uma maioria no Parlamento com 184 deputados dos 250 assentos. A Renamo ficou com 60 assentos e, por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique ficou com os restantes 6 assentos. Um professor foi morto a facadas no distrito de Inharime, em Inhambane. Os supostos assassinos mataram o professor para roubar pela segunda vez a viatura da vítima. Parece uma história de novela, mas com personagens e episódios verídicos. Esta viatura na imagem foi roubada 2 vezes em apenas um mês e todas elas pela mesma quadrilha.
A primeira vez foi no início do mês de dezembro do ano passado, quando, na calada da noite, os miliantes fizeram-se nesta residência na vila de Inharime e subtraíram a viatura que posteriormente foi recuperada pela polícia no distrito de Massinga. O segundo episódio foi a 30 de dezembro e aí a história teve um final trágico. O proprietário da viatura caiu na armadilha da quadrilha e acabou morto a facadas numa mata em Assune, no distrito de Panda. Aqui na esquadra, levamos o carro no dia 23 de dezembro. No dia 30 de dezembro, era a primeira viagem que o meu irmão fazia, uma freta que foi ligado para levar pessoas lá em Chacana. É daí que o meu irmão desapareceu, até apanharmos o corpo do meu irmão. Mas era uma história que estava longe de terminar, pois desta vez a polícia recuperou a viatura em Omuíne, onde era vendida em peças. Contactaram a vítima na vila de Inharime, alegando que pretendiam os serviços para transportar alguma mercadoria da localidade para a vila. Mas esses indivíduos não é o que de facto pretendiam, levaram a vítima para um local que eles acharam propício para o cometimento de crime, onde usaram instrumentos que presume-se que seja uma faca, desferiram vários golpes na vítima, que perdeu a vida no local, e levaram a sua viatura para o distrito de Omuíne. Parte da quadrilha foi desmantelada e foram detidos o suposto vendedor da viatura, o que se encarregou de guardar e proceder à venda, o mecânico responsável por desmontar e o comprador do motor da mesma. Todos os indiciados negam que tenham conhecimento da origem da viatura. Anzi fonele mfando anzi famba kaka yena akuyasateka chipachi lechi ufamba uyateka mali leyi nga siya movha mali yi humile uxavisiwile motori xa ndzi ya chikela ndzi kuma swa ku va khomeletiwa kona kambe va za va khoma na mina a chipachi wehe cha yena muyiselo ya era uma volta de 22 horas na me apanharam em casa e deixaram a viatura. Quem veio? Está ali esse senhor com o meu sobrinho, que até agora está em moto. Mas depois você participou na venda da viatura? Sim, participei, mas não sou eu que determinei o preço. Em termos de telefonema. Esta não é a primeira vez que miliantes matam para roubar viaturas em Inharime. Talvez por isso, a população amotinou-se de frente do comando distrital para exigir a cabeça dos supostos assaltantes assassinos. A vítima dava aulas numa das escolas de Inharime e nas horas vagas usava a sua viatura pessoal para fazer o transporte de pessoas e bens. Ainda na província de Inhambane, arrancou o julgamento de um dos acusados de sequestrar um empresário na cidade de Machixe no ano passado. A quadrilha de sequestradores era liderada por Domingos Cabral, um criminoso conhecido na província de Gaza. O episódio deu-se em janeiro do ano passado na cidade de Machixe, em que acabou sequestrado o empresário de nome Balesh e ferido um outro de nome Subhash, ambos de origem indiana. No processo de querela número 34/2019, estão arrolados 7 réus, dos quais 6 encontram-se foragidos, em que são acusados de rapto, porte ilegal de armas de fogo e agressão física. Segundo o despacho de acusação apresentado pelo Ministério Público em Inhambane, os 7 indivíduos liderados por Domingos Cabral, mais conhecido por Big, deslocaram-se da província de Gaza para executar o crime na Machixe. Já naquela cidade, tiveram auxílio de Nelson Tamele, outro foragido que até a data dos factos era funcionário público, afeta o Serviço Distrital de Atividades Econômicas naquela cidade e que encarregou-se pela hospedagem e outras despesas logísticas da quadrilha.
Valente Massing, mais conhecido por Chicho, por sinal o único réu presente em julgamento, disse ao tribunal que integrou a gangue a convite de Big num ato planificado com um mês de antecedência. O despacho de acusação realça que o alvo era o empresário de Subchandra, mas devido à resistência que ofereceu, atingiram-lhe com vários tiros e raptaram outro empresário de nome Balesh, que na altura ao telefone gritava no local, clamando por presença das autoridades policiais. O grupo de raptores manteve o empresário Balesh em cativeiro numa residência no distrito de Omuine por 20 dias, condicionando a sua soltura ao pagamento no valor de resgate de $1 milhão. O réu, que está a ser julgado, foi detido em maio de 2019 quando tentava atravessar a fronteira de Ressano Garcia, depois de alegadamente desertar do grupo porque, segundo ele, o pagamento do valor de resgate tardava a acontecer. A defesa do réu entende que, dada a sua colaboração no julgamento, estão criadas as condições para que haja justiça no caso. O branqueamento de capitais e tráfico de drogas são apontados como os crimes que têm obrigado o reforço parte do Serviço de Investigação Criminal em Nampula. A instituição assegura que está a trabalhar com outras forças de defesa e segurança na prevenção, investigação, combate e esclarecimento dos crimes. A unidade comunal Amato A, no bairro de Moala, foi palco da palestra sobre prevenção e combate à droga. O diretor do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula explicou a razão da escolha daquele ponto da cidade para este evento. A comunidade de Moala é uma comunidade que tem por volta de 60 mil habitantes e alguns focos de consumo e venda de droga, e viemos nos juntar a eles para convivermos e naturalmente também participarmos na medida em que deve-se entender que esta droga faz mal à sociedade e medidas para podermos combater. O diretor do Cernic pediu colaboração, destacando a sua importância no combate aos crimes, com referência para branqueamento de capitais e tráfico de drogas que tem abalado a instituição que dirige em Nampula. Continuamos a trabalhar em colaboração com outras forças de defesa e segurança, juntamente com a PRM, nunca nos separamos deles, estamos em conjunto a trabalhar no âmbito do combate à criminalidade no geral, no âmbito da prevenção e na investigação dos crimes em que estamos agora inseridos a nível do branqueamento, do tráfico de droga. São crimes que nos têm agora abalado, mas que temos em conjunto trabalhado no sentido de esclarecer. Sobretudo branqueamento de capitais e outros tipos de crimes. E qual a tendência nesta altura a nível da província de Nampula? Bom, os crimes de branqueamento de capitais, como é de conhecimento de todos, são crimes bastante complexos. São crimes que exigem uma investigação muito aturada, não só interna, mas também exige que haja cooperação internacional, porque há cartas rogatórias que são remetidas e os prazos são extremamente longos. Neste momento estamos com por volta de 3 processos já remetidos para o Ministério Público e para dar o seguimento. E os outros continuam a instrução. Mais de 80 alunos da 7ª classe não realizaram o exame de Ciências Sociais na localidade de Mpindanganga, no distrito de Gondola, em Manica, devido aos ataques armados. 6 de novembro de 2019 foi o último dia de exames da 7ª classe. À escala nacional estava marcada a realização da prova final de Ciências Sociais. No mesmo dia, por volta das 6h30, homens armados emboscaram e carbonizaram este transporte de passageiros nas proximidades da escola primária completa de Mpindanganga, matando 2 pessoas. A situação deixou os alunos em pânico, fugindo em debandada da zona, o que levou ao adiamento do exame de Ciências Sociais, segundo deu a conhecer o diretor da escola de Mpindanganga. Deviam ter realizado a primeira chamada, seriam 108 alunos, que nenhum que fez na primeira chamada. Então, como havia uma alternativa para a segunda chamada e só apareceram 20, somando 20, e faltam por realizar ou não realizaram 88.
alunos. Luiz Gua, que não descarta a possibilidade da realização de um exame especial, diz que neste momento, a faltar menos de um mês para o início de outro ano letivo escolar, aguarda-se pela decisão do Ministério da Educação sobre o assunto. Neste momento, esperamos da instância superior que vai marcar a data. Só nós recebemos a orientação de fazermos o levantamento das crianças que nesse momento estão no local. Um pouco por todo o país, há alunos que no presente ano letivo vão estudar ao relento e sentados ao chão e outros ainda em tendas. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que está a resolver o problema. Esta é a escola primária completa de Matec, no distrito de Marraquém, na província de Maputo. É aqui onde estuda a pequena Clara Lourenço, que em tempo de férias vai à escola na companhia de amigos para brincar, sem se esquecer onde assiste aulas. Onde é que você estudava ano passado? Na Mafureira. Qual Mafureira? Aqui. É debaixo da sombra desta Mafureira que Clara aprende a ciência para concretizar um sonho. Qual é o teu sonho? É de ser uma enfermeira. Por que ser enfermeiro? Porque tinha um irmão que estava de baixa e ele ajudaram muito com os enfermeiros. E você também quer ajudar os outros? Sim. Este encarregado de educação pede a intervenção de quem de direito para melhorar as condições deste estabelecimento de ensino que se mistura entre salas convencionais e árvores. Eu gostava que melhorasse a escola, o governo também pudesse apoiar o quem de direito, quem puder, né? Porque nós pais é que temos tentado fazer o maior esforço, né? Nós temos dado tudo por essa escola para manter conforme vê as salas aí já feitas. Temos de fazer algumas contribuições como encarregados de blocos, material, algum valor simbólico também para conseguirmos erguer as escolas. No bairro da Vela, na Matola, estão a ser reconstruídas 5 salas de aula depois que o mau tempo registrado no ano passado deitou abaixo 8 salas. Ainda assim, as salas improvisadas em tendas e chapas de zinco ainda estão lá. Só tenho a dizer que estamos a criar condições para o arranque do ano letivo. Será diferente daquilo que foi o fim do ano letivo passado? Logicamente que será. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que vai resolver a situação. Como nota, o sistema educativo está crescendo numa ordem muito grande. 4,6 é um desafio para o setor da educação ter salas de aulas para todas as crianças. O que nós fizemos foi olhar para províncias que temos dificuldades. A província de Maputo e as outras províncias, e providenciar mais salas de aulas para reduzir este impacto negativo da falta de sala de aulas. O setor da educação diz ainda que na construção e reconstrução de salas de aula vai priorizar as zonas afetadas pelo ciclone Idai e Kenneth e pelo mau tempo registrado nos últimos dias no centro e norte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas nas províncias ou nas primeiras horas de amanhã para as províncias de Maputo e Gaza. Há pouco mais de uma semana, os termômetros apontam para cima de 30 graus de temperatura, causando um calor intenso nas províncias do sul do país. E depois de altas temperaturas que se fizeram sentir, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas para as províncias de Maputo e Gaza. Na província de Maputo, o mau tempo poderá incidir sobre os distritos de Matutuini, Buane, Namaacha, Marraquém, principalmente os distritos de Mabalane, Chibuto, Mandakazi, Bilene, Massingir, Guijá, cidades de Choco e Xeixai. Além dessas duas províncias do sul, o mau tempo poderá afetar no dia 11 de janeiro a região centro do país, com chuvas acompanhadas por trovoadas severas e ventos com rajadas. Assim, as autoridades recomendam para a tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado às chuvas, trovoadas e ventos com rajadas.
E inundações moderadas poderão ocorrer nas cidades de Maputo e Matola nas próximas 48 horas, prevê a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. O aviso é feito com base nas previsões que apontam para a ocorrência, como acompanhamos, de chuvas moderadas a fortes na região sul do país. Depois do calor que se faz sentir nas cidades de Maputo e Matola, previsões apontam que dentro de 2 dias poderá cair chuva nesses pontos do país e, consequentemente, provocar inundações moderadas. Na cidade de Maputo, as zonas em risco são Machaquene A e C, Luís Cabral, Chamanculo B e C, Munhuana, Spamanine, Aeroporto A e B, Mafalala, Urbanização, Laulane, Costa do Sol, Rulene, Mutanhane e Maguanine, segundo um aviso enviado à STV. Já na Matola, as inundações poderão ocorrer na Machava A, Machava Sossimol, Nkobe, Tsalala, Ndjavel, São Damaso, Unidade D, Vale de Infulene, Singatela, Trevo, Patrício Lumumba, Matola A, D, J, H, F, Fomento e Liberdade. De acordo com a nota, prevê-se ainda o aumento dos níveis de água na bacia hidrográfica de Maputo, podendo superar o alerta e causar inundações moderadas nas áreas agrícolas e nas povoações de Salamanga A, Massinha, Dunha, Nandlovo, Bairro 4 e Bairro 6. Face à probabilidade, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos apela à sociedade em geral para a observância das medidas de precaução, entre elas, evitar a travessia do leito do rio Maputo, afastar-se das zonas de risco e retirada de bens nas zonas ribeirinhas. Igualmente, recomenda aos automobilistas de veículos de suspensão baixa a tomar medidas de precaução ao fazerem-se às ruas dos bairros periurbanos das cidades de Maputo e Matola. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, continuamos a palmilhar o país. Automobilistas e peões do Conselho Autárquico de Nampula queixam-se de fraca qualidade na circulação, tanto nas vias de Nampula, devido à falta de sinais de trânsito em diferentes pontos daquela província ou daquela cidade. A entidade tem consciência da situação e promete ultrapassar o problema através da recolocação dos sinais do Código de Estrada e reparação dos semáforos avariados. Automobilistas e outros utentes das estradas descrevem que de um tempo a esta parte ficou complicado, difícil e constrangedor circular pelas estradas da cidade de Nampula devido à falta de sinais de trânsito. Se por um lado não existem placas, noutros onde foram montados sinais luminosos encontram-se inoperacionais ou funcionam de forma deficiente. Às vezes para, às vezes continua assim. Não estão todos onde a funcionar. Quando cai chuva, então a situação continua. Não estão bem. Ora, acende vermelho, verde, juntamente. Por essa razão, cria um congestionamento que o trânsito próprio não consegue regularizar. Outras vias não têm sinal de trânsito, só entradas de qualquer maneira. O problema não falta e a polícia também se aproveita nesse sentido da avaria do semáforo para poder passar algumas multas para alguns, porque os semáforos não estão a funcionar direito. O presidente do Conselho Autárquico promete alterar o cenário. Paulo Varral revelou que as avarias nos sinais eletrónicos de trânsito se devem às oscilações constantes da corrente elétrica. Temos equipa técnica que está, portanto, a fazer o levantamento dessas inquietações e normalmente o que nos prejudica neste momento são os equipamentos que temos que substituir e que devido à oscilação da corrente da cidade, então o nosso equipamento muitas das vezes danifica-se. Mas há plano sim, queremos pôr os sinais luminosos, assim como os verticais, ao mesmo tempo para a nossa cidade. O presidente do Conselho Autárquico garante que a fiscalização dos sinais de trânsito será diária.
O Ministro dos Transportes e Comunicações desafia o setor privado nacional a ser mais ativo para que o sistema de mobilidade urbana seja mais eficiente. Carlos Mesquita falava após uma visita que efetuou hoje a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Nós vamos continuar, como Governo, a dar todo o apoio necessário, portanto, todo o carinho. Este é um assunto bastante delicado de transportes públicos, em que talvez em algum momento pode ter parecido que tínhamos atirado a toalha ao chão. Não foi o caso. Precisamos foi de parar, repensar, definir estratégias corretas, ver onde é que precisávamos de intervir com maior incidência, porque autocarros, os governos todos sempre compraram autocarros. E porquê que chegávamos às situações que nós chegávamos? Portanto, havia outros elementos que era preciso avaliar e este governo teve a coragem de o fazer e de criar a agência metropolitana. O setor privado, que é o nosso parceiro fundamental neste processo, compreenda uma vez mais que todas as transformações estruturais e institucionais que o Governo fez para que possamos ter os transportes públicos da forma como temos estado a ver agora, sejam um parceiro mais ativo e eles próprios comecem também a investir na aquisição de meios circulantes para aumentar, portanto, o número de unidades que tem que estar na praça, porque ainda existe um déficit. Vamos olhar para o plano internacional. Pode ter chegado ao fim o longo julgamento do crime que chocou a Índia e provocou um endurecimento da lei ou das leis contra agressões sexuais. 4 indianos acusados de violarem sexualmente uma jovem universitária em 2012 foram condenados a pena de morte por enforcamento e poderão ser executados no dia 22 deste mês. 4 homens foram esta terça-feira condenados à pena de morte por enforcamento no âmbito da brutal violação em grupo no autocarro em 2012, que culminou na morte de uma estudante de 23 anos de idade em Nova Delhi. O enforcamento ficou marcado para o dia 22 deste mês na prisão de Tiar. Embora os acusados já tenham esgotado todos os recursos possíveis, ainda podem abrir uma petição contra a sentença nos próximos 14 dias, transferindo o caso para o Supremo Tribunal, apesar de não existir nenhuma petição pendente sobre o caso, segundo os jornais internacionais que citam fontes oficiais da Índia. Os 4 homens já haviam sido condenados à pena de morte em setembro de 2013, mas a decisão ficou suspensa devido a um longo processo administrativo. As autoridades indicaram que os homens violaram a vítima à vez, enquanto o autocarro viajava ao redor da cidade durante 1 hora. Depois de terminarem, atiraram a mulher para a estrada. A jovem estudante de fisioterapia, conhecida através dos órgãos de comunicação social pelo nome fictício de A Destemida, acabou por morrer no hospital, vítima dos ferimentos do ataque, cerca de 1 semana depois. No total, estiveram envolvidos 6 indivíduos. 4 foram condenados à morte, um enforcou-se na prisão no início do julgamento e outro menor de idade foi condenado a permanecer 3 anos num reformatório para jovens, mas já se encontra em liberdade. O presidente dos Estados Unidos da América diz que o regime iraniano parece estar a recuar e propõe reanimar o diálogo para um novo acordo sobre o programa nuclear. E o Irão reafirma que vai continuar a lutar pela expulsão das tropas norte-americanas do Iraque, mas sem referir se será com atos de guerra. As notícias que foram chegando do Iraque desde as primeiras horas de quarta-feira, confirmando que o ataque com mísseis iranianos contra 2 bases norte-americanas não tinha feito vítimas, mostravam que a escalada da tensão entre os 2 países parecia estar perto do fim. E foi isso mesmo que o presidente dos Estados Unidos indicou na sua aguardada declaração ao país na tarde de quarta-feira, em que anunciou a aplicação de mais sanções econômicas ao Irão, mas não falou em respostas militares. Horas antes de Trump surgir perante as câmaras de televisão na Casa Branca para anunciar ao país e ao mundo qual seria a resposta dos Estados Unidos ao ataque iraniano contra bases norte-americanas no Iraque, o ministro de Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, já tinha dado a entender que o receio de um conflito de maior dimensão estava por agora afastado. Zarif disse que o Irão executou e concluiu as suas medidas proporcionais de autodefesa ao abrigo do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, referindo-se ao ataque com mísseis contra bases nas províncias do centro
norte daquele país, usadas pelo exército norte-americano. Assim, ao que tudo indica, tende a baixar o discurso belicista entre os EUA e Irão, depois de alguns dias de tensão e ameaças mútuas, em virtude do assassinato do general iraniano pelas tropas norte-americanas. E sobre a aeronave que despenhou ontem e matou 176 pessoas no Irão, o governo de Washington acredita que o acidente tenha sido provocado por um sistema antimíssil levado a cabo pelo governo iraniano. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. 28 graus de máxima para Maputo e 22 de mínima, 28 também de máxima no Xai-Xai e 23 graus de mínima, 33 graus de máxima para Inhambane, 25 graus de mínima. Centro do país, Tete, 36 graus de máxima e 25 de mínima. Chimoio teremos uma máxima de 32 graus e uma mínima de 22, 34 graus de máxima para Beira, 25 de mínima. Quilimane, 32 graus de máxima e 25 de mínima. Norte do país, Lixinga, 26 graus de máxima e 17 de mínima, 31 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima, Nampula, 30 graus de máxima e 22 de mínima. Até já!